Olá, vou dar continuidade do livro O Caballeon, Os Três Iniciados, estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Capítulo 6. O Paradoxo Divino, página 61. Os falsos sábios, reconhecendo a realidade comparativa do universo, imaginam que podem desafiar suas leis. Estes são loucos, vãos e presunçosos, que se arrebentam contra as rochas e são despedaçados pelos elementos devidos à sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecedor da natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior. E pela lei da alquimia, transmuta as coisas indesejáveis no que é precioso, o que se faz triunfar. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões e ideias fantásticas, mas sim no uso das forças superiores contra as inferiores, escampando do sofrimento dos planos inferiores mediante vibrações nos planos superiores. A transmutação e não a negação presunçosa é a arma do mestre, o Caballeon. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio da polaridade, que se manifesta quando o todo começa a criar. É preciso segui-lo com atenção, pois assinala a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Quanto ao todo infinito, o universo, suas leis, seus poderes, sua vida e seus fenômenos são como coisas testemunhadas no estado de meditação ou sonho. Para tudo o que é finito, porém, o universo deve ser tratado como real. E a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nele, de modo a concordar com o entendimento da verdade superior, cada qual de acordo com seu próprio plano de leis. Se o todo fosse imaginar que o universo fosse, de fato, real, então, pobre do universo, pois ele não teria nenhuma rota de fuga do inferior para o superior, em direção ao divino. E desse modo o universo tornaria fixo e o progresso passaria a ser uma impossibilidade. E se o homem, devido a uma falsa sabedoria, considerar as ações, as vidas e os pensamentos do universo como um mero sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, esse universo se tornaria verdadeiramente assim para ele, e como um sonâmbulo que gira em falso e tropeça num círculo vicioso, sem fazer nenhum progresso e vendo-se forçado, ao final, a despertar ferido e vertendo sangue em resultado das leis naturais que havia ignorado. Conservem sua mente sempre voltada para a estrela, mas permaneçam atentos aos vossos passos, para não caírem no ladaçal, em razão do vosso olhar permanentemente voltado para o alto. Não se esqueçam do paradoxo divino, segundo o qual o universo é e não é. Lembre-se sempre dos dois lados da verdade, o absoluto e o relativo. E muito cuidado com as meias-verdades. Aquilo que os hermetistas conhecem como lei do paradoxo é um estado
do princípio da polaridade. Os escritos herméticos estão cheios de referência ao aparecimento do paradoxo na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir o outro lado de cada questão. E as suas admoestações se referem particularmente aos problemas do absoluto e do relativo que deixam perplexo todos os estudantes de filosofia e que levam tanto a pensar e agir contrariamente ao que, em geral, se conhece como senso comum. E precavemos todos os discípulos, advertindo-os a adquirir uma compreensão profunda do paradoxo divino, do absoluto e do relativo, para não se deixarem atolar no ladaçal da meia-verdade. Esta lição particular foi escrita com esse objetivo. É preciso aprendê-la bem. A primeira ideia que ocorre ao bom pensador, depois que ele ter compreendido bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo e que o universo e tudo o que ele contém é mera ilusão e realidade, ideia contra a qual os seus instintos se rebelam. Contudo, esta e todas as outras grandes verdades podem ser consideradas a partir dos pontos de vista absoluto e relativo. Do ponto de vista absoluto, quando comparado com o todo em si, o universo tem natureza de uma ilusão, um sonho, uma fantasmagoria. Reconhecemos esse fato, inclusive do nosso ponto de vista ordinário, porque falamos do mundo como um espetáculo transitório, que vai e vem, nasce e morre, pois o elemento de impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade deve estar sempre associado à ideia de um universo criado. Quando ele se opõe à ideia do todo, sejam quais forem nossas crenças a respeito de ambos filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos, estão todos de acordo com uma ideia e a reencontramos em todas as formas de pensamento filosóficos e concepções religiosas, assim como as teorias das respectivas escolas de metafísica e teologia. Assim, os preceitos herméticos não pregam insubstancialidade do universo, com palavras mal altissonantes do que aqueles com os quais estamos familiarizados, ainda que seu modo de apresentar o tema possa parecer uma coisa mais assustadora. Em certo sentido, qualquer coisa que tenha um começo e um fim pode ser real e não verdadeira. E o universo está sujeito à regra em todas as escolas de pensamento. Do ponto de vista absoluto, não há de real a não ser o todo. Sejam quais forem os termos que usamos em nossas reflexões ou discussões sobre o tema, quer o universo seja criado de matéria, que seja uma criação mental da mente de todo. Ele é insubstancial, impermanente, uma coisa de tempo, espaço e mudança. O leitor deve compreender esse fato em sua totalidade, antes de emitir qualquer juízo de valor sobre a concepção hermética da natureza mental do universo. Deve também examinar cada uma das outras concepções para ver
se o que sobre elas afirmamos não é verdadeiro. Contudo, o ponto de vista absoluto nos mostra um só lado da imagem. O outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão do homem as compreende. Assim, enquanto para o todo, o universo é irreal, é ilusório, um mero sonho ou resultado de uma meditação para as mentes finitas que fazem parte deste mesmo universo e os observam através de suas faculdades mentais. Ele é verdadeiramente real e assim deve ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer erro de negar ou ignorar os fatos e fenômenos do universo, tal como se apresentam às nossas faculdades mortais. Lembramos-nos de que não somos o todo. Para dar exemplo bem conhecidos, todos admitimos que que a matéria existe para os nossos sentidos. Estaríamos errados se não o fizéssemos. Inclusive, até a nossa mente finita compreende o postulado científico que a matéria não existe do ponto de vista científico. O que chamamos de matéria deve ser considerado como uma agregação de átomos que constitui em si mesmos nada além de um agrupamento de unidades de forma chamado elétrons e íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Golpeamos uma pedra com o pé e sentimos o impacto. Parece ser real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas não nos esqueçamos de que nosso pé que sente o impacto por meio do nosso cérebro e igualmente matéria, constituído, portanto, de elétrons e, nesse sentido, o mesmo que se pode dizer do nosso cérebro. E no melhor dos casos, não fosse para nossa mente, não teríamos a menor condições de reconhecer o pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele tanto se empenha em reproduzir na tela ou no mármore, parece-lhe verdadeiramente real. Assim, produzem os personagens na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros possam reconhecê-los. E se isto é verdade, no caso da nossa mente finita, qual não será o grau da realidade da imagem mentais criada na mente do infinito? Ah, meus amigos, para os mortais, esse universo de mentalidade é verdadeiramente real. É o único a que jamais teremos acesso, ainda que nos elevamos para toda uma sucessão de planos, de um grau superior, o outro ainda mais superior. Para conhecê-lo de outro modo, com a prova nossa experiência atual, teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que quanto mais elevamos na escala, quanto mais nos aproximamos da mente do Pai, mais evidente se tornará a natureza ilusória das coisas finitas. Mas enquanto o todo não nos observer finalmente em si, a visão atual não irá desaparecer. Portanto, não precisamos nos deter sobre a natureza da ilusão. Agora que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender suas leis mentais e não esforcemos em
empregá-las para obter o melhor resultado para o nosso progresso na vida. Ao caminharmos de um plano de existência a outro plano, as leis do universo não são menos férreas devido à sua natureza mental. Tudo, exceto todo, é regido por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real, em grau relativo somente a essa realidade em si, que faz parte absoluta da natureza do todo em qualquer contingência. Assim, não vos sintais inseguro ou temerosos. Somos todos parte integrante da mente infinita do todo e nada nos pode prejudicar ou intimidar. Fora do todo, não há força capaz de agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Assim que delas nos apercebemos, veremos que há todo um mundo de conforto e tranquilidade nessa constatação. Então, dormiremos em paz, calmos e tranquilos, embalados no berço do abismo, repousando o alvo e com segurança no oceano da mente infinita, que é o todo. O todo é, de fato, lugar onde vivemos e movemos com todo o nosso ser. A matéria também é matéria para nós enquanto habitamos o plano da matéria. Apesar de sabermos que ela não passa de uma agregação de elétrons ou partículas da força que vibram rapidamente e giram uma ao redor das outras na formação de átomos. Como os átomos, por sua vez, vibram e giram, formando moléculas que, por sua vez, formam as grandes massas da matéria. A matéria não se converte em matéria inferior. Quando levamos a pesquisa ainda mais longe e aprendemos dos preceitos herméticos que a força do qual os elétrons são unidades e simplesmente uma manifestação da mente do todo. E, contudo, o mais no universo e natureza puramente mental. Enquanto estivermos no plano da matéria, devemos reconhecer seus fenômenos. Podemos controlá-la, como fazem todos os mestres de maior ou menor grau. Mas devemos fazê-lo aplicando forças superiores. Cometemos uma loucura quando tentamos negar a existência da matéria em seu aspecto relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós. Estaremos agindo corretamente ao assim proceder. Mas não devemos ignorá-la em seu aspecto relativo, pelo menos enquanto estivermos em seu plano. As leis da natureza não se tornam menos constantes ou efetivas quando as conhecemos igualmente como meras criações mentais. Elas estão em pleno efeito nos diversos planos. Nós superamos as leis inferiores aplicando leis superiores, e exclusivamente dessa maneira. Contudo, não podemos fugir à lei, nem nos elevarmos totalmente por sobre elas. Nada, a não ser o todo, pode fugir à lei. E isso porque o todo é a lei em si, de onde derivam todas as outras leis. Os mestres mais avançados podem adquirir os poderes geralmente atribuídos aos deuses dos homens, e há incontáveis categorias de ser na grande hierarquia da vida, cuja existência e poder transcende os dos mais elevados mestres entre os homens, num grau impensável para os mortais. Contudo, o mais elevado mestre
e o mais elevado ser deve curvar a lei de ser como nada aos olhos do todo. Portanto, se mesmo esses seres mais elevados, cujos poderes excedem até aqueles atribuídos pelos homens e seus deuses, e até esses seres mais elevados estão subordinados à lei. Imagina a projeção do homem mortal, da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como reais, visionárias e ilusórias, porque chegou a compreender a verdade de que as leis são a da natureza mental e sempre criação mental do todo. Essas leis, às quais o todo atribui a função de governar, não pode ser desafiada nem questionada. Elas durarão enquanto o universo durar, porque o universo só existe em virtude dessas leis, que formam o seu arcabouço e mantém unido. Embora explique a verdadeira natureza do universo mediante o princípio de um todo, é mental. O princípio hermético do mentalismo não muda as concepções científicas do universo da vida ou da evolução. Com efeito, a ciência simplesmente corrobora aos preceitos herméticos. Esses preceitos ensinam que a natureza do universo é mental, conquanto a ciência moderna ensina que é material, ou, nos últimos tempos, que essa energia, em última análise, os preceitos herméticos não incorrem no erro de refutar os princípios básicos de Herbert Spencer, que afirma a existência de uma energia infinita e eterna da qual todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem a filosofia de Spencer mais elevada exposição das operações das leis naturais, que foram promulgadas até hoje, e elas acreditam que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito, milhares de anos antes, que posteriormente encarnou como Heráclito, filósofo grego que viveu 500 anos antes de Cristo. E eles consideravam que a afirmações energia infinita e eterna está perfeitamente de acordo com os preceitos herméticos, sempre com o acréscimo de uma própria doutrina, segundo o qual a energia de Spencer e a energia da mente do todo, com a chave mestra da filosofia hermética, o seguidor de Spencer poderá abrir várias portas das concepções filosóficas internas do grande filósofo inglês, cuja obra apresenta os resultados da preparação de suas reencarnações precedentes. Seus preceitos sobre a evolução e o ritmo estão em consonância quase perfeita com os preceitos herméticos que temem o princípio do ritmo. Assim, o estudante hermetismo não deve desprezar nenhum dos seus pontos de vista científico favorito a respeito do universo. Tudo que se lhe pede que faça consiste em aprender o princípio subjacente do que todo é mente, o universo é mental, e sentido da mente do todo, ele se dará conta de que os outros 6 dos 7 princípios irão ajudá-lo no seu conhecimento científico e servirão para lhe trazer à luz o ponto obscuro. Nada nos deve parecer estranho ao encontrar uma influência do pensamento hermetista dos primitivos filósofos gregos, em cujas ideias fundamentais se baseiam, em grande parte, as teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético, o do mentalismo, é o único grande ponto da diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas. E a ciência vem
se aproximando aos poucos das posições herméticas na marcha cega que ela empreende para encontrar um caminho que se tire do labirinto que tem vagado em sua busca pela realidade. O objetivo real da lição é gravar na mente dos estudantes de fato que, para todos intentos e propósitos, o universo e suas leis, assim como seus fenômenos, são exatamente tão reais naquilo que diz respeito ao homem, como o seriam a hipótese do materialismo ou do energismo sobre qualquer hipótese do universo no seu aspecto exterior. É mutável, sempre cambiante e transitório. E por esse motivo privado e substancialidade a irrealidade. Mas estejam atentos ao outro lado pela verdade. Sobre qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos a agir e viver se as coisas transitórias fossem reais e substanciais, sempre com a diferença entre as diversas hipóteses, que para os antigos pontos de vista o poder mental era ignorado como força natural, ao passo que, no ponto de vista do mentalismo, ele se torna a maior força natural, e essa diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem o princípio de leis e as práticas que dele procedem. E assim, finalmente, todos os discípulos devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam. Não deve, porém, ceder à tentação que, como afirma o Cabalion, domina os falsos sábios e faz com que se deixam hipnotizar pela aparente realidade das coisas, tendo como consequência o fato vagarem pelas sombras, vivendo num mundo de sonhos, ignorando o trabalho prático e a vida do homem, até que, no fim das contas, seja lançado de encontro às rochas despedaçados pelos elementos por conta de uma loucura. Melhor é seguir exemplo do sábio, como recomenda a mesma autoridade, o Cabalion. Use a lei contra as leis, o superior quanto o inferior, e pela arte da alquimia, transforme as coisas abjetas em valiosas, e será assim que alcançará o triunfo. Seguindo a autoridade, combatemos também a falsa sabedoria, que não passa de loucura, que ignora a verdade segundo qual a maestria não manifesta por meio de sonhos anormais, visões ou ideias fabulosas, mas recorre às forças superiores contra as inferiores, evitando os sofrimentos dos planos inferiores mediante vibrações nos planos superiores. Tenham sempre em mente, discípulos, que a transmutação e a não negação presunçosa é a arma do mestre. As citações acima foram extraídas de um Cabalion e seriam de extrema importância para todos os adeptos que as conseguissem fixar na memória. Não vivemos num mundo de sonhos, mas sim num universo que, embora relativo, é real na medida em que diz respeito à nossa vida e às nossas ações. A nossa razão de ser no universo não é negar a sua existência, mas sim viver usando as leis para que nos elevar dos graus inferiores aos graus superiores, dando o melhor de nós nas circunstâncias que surgem a cada dia e vivendo, na medida do possível, conforme nossas ideias e ideais mais elevados. O verdadeiro sentido da vida não se dá a conhecer
ao homem nesse plano, as maiores autoridades da nossa própria intuição nos dizem que nos cometeríamos erro ao viver da melhor maneira e realizando a tendência universal, na mesma direção em que se pesem as aparentes evidências em contraditório. Todos estamos no caminho, e a estrada conduz sempre para cima, com frequentes locais de repouso. Deus abençoe a todos, um grande abraço.